Olá, turma, boa noite. Essa é a nossa aula de hoje, do dia 10/6, da quinta-feira, certo? Nossa aula de hoje é de ciências. Vou fazer um vídeo breve para que a gente possa debater um pouquinho sobre o assunto que foi abordado semana passada, né? O assunto que a gente começou a estudar, que foram os tipos de ambientes, né? Não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre a biosfera, né? A gente falou sobre a litosfera, a hidrosfera, sobre as camadas da Terra, né? Então hoje eu vou estar só fazendo uma revisão e depois eu vou encaminhar uma atividade para vocês, tá certo? Como essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível no YouTube para sempre que vocês precisarem assistir novamente, tá bom? É só clicar no linkzinho que eu vou enviar no grupo e vocês vão ser redirecionados para a aula, tá ok? Então vamos lá. Na aula passada, como eu já havia dito, a gente começou a estudar os os 4 tipos de ambientes que compõem a Terra, que são a hidrosfera, litosfera, atmosfera e, por fim, a biosfera. A gente viu que a hidrosfera ela é a camada de toda a água que existe no nosso planeta. Né? A gente sabe que o nosso planeta, a Terra, ele é 70% constituído por água. Então, é um grande número, né? Porque 70% de 100 é algo enorme, exorbitante. Então, nosso planeta ele é composto por 70% de água, certo? Então, o que é que seria a hidrosfera? Alguns exemplos de hidrosfera. Na hidrosfera se encaixam os mares, os rios, os açudes, que mais? Os polos gelados, aquelas geleiras, certo? Então, tudo o que envolve a água faz parte da hidrosfera do nosso planeta. A segunda camada que a gente conseguiu ver um pouquinho foi a atmosfera, né? A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ou seja, é o ar que nós respiramos, é o ar que as plantas utilizam para respirar. Então, os gases assim que são mais utilizados são o oxigênio e o nitrogênio. Então, a gente já reforçou 2 pontos: a hidrosfera, que é a camada de água da Terra, né? Toda a água que envolve a Terra, ou seja, 70%. E a atmosfera é a camada de gases, hidrogênio e nitrogênio. Então, o gás que a gente usa para respirar, o gás que o animal usa para respirar, que as plantas usam para poder crescer. Então, tudo isso faz parte da nossa atmosfera. A terceira camada que a gente vai abordar mais um pouquinho é a litosfera. A litosfera é basicamente o solo que a gente pisa, né? É a camada de rochas, né? Até anotei para vocês porque eu faço as anotações. E é a camada de rochas e solo que forma a terra. Então, o solo que a gente pisa, a roça que a gente planta, né? Aquela terra que a gente planta, a terra, o buraco que a gente faz na terra para fazer cavoeira, né? Acho que vocês sabem o que é, com certeza sabem, mais do que eu até. Tudo isso faz parte, então, né, dessa litosfera. É a camada de rochas, é a camada de solo, tudo isso que compõe a terra, certo? E por último, a biosfera. O que seria a biosfera? A biosfera, ela engloba tudo isso que eu falei para vocês. Então, deixa eu fazer aqui não sei se vai dar para vocês verem bem, mas só para exemplificar novamente, né? Aqui a gente tem a biosfera. Vejam que esse círculo está perfeito. Aqui nós temos a biosfera, certo? A biosfera é onde se concentra seres vivos e não vivos. É dentro da biosfera que nós vamos ter a atmosfera,
que nós vamos ter a litosfera, que é o solo que nós pisamos. Dentro da biosfera, nós vamos ter também a água que bebemos, a água que utilizamos para tomar banho, né? Para fazer comida e tudo mais. Então, a biosfera é essa parte. Daí, a gente tem aqui um rio. Suponham que isso aqui é um rio. Nós temos um rio. Então, esse rio ele vai fazer parte da hidrosfera, né? Que são as camadas de água que envolvem a Terra. Mas aí aqui também, nessa biosfera, nós vamos ter os gases, né? O gás que a gente usa para respirar, que as plantas usam para respirar. Então, aqui nós temos a biosfera. Dentro da biosfera, nós podemos encontrar a hidrosfera, que é a água. Dentro da biosfera, a gente tem os seres vivos e os seres não vivos, que englobam pessoas, animais, micróbios, germes. Então, para que possamos viver em uma sociedade, né, para que possamos conseguir sobreviver, nós também precisamos respirar. Então, aqui, né, no ar, nós podemos encontrar os gases que nós necessitamos para respirar. Então, esses gases, oxigênio e nitrogênio, eles fazem parte, né, dessa atmosfera. Então, esse desenho é mais para tentar mesmo assim fixar um pouquinho, né, para que vocês tentem é mais uma fixação mesmo, para que possa ficar na mente de vocês. Feito isso, deixe-me continuar minhas anotações, né? Aí agora eu pergunto para vocês, o que seria um ambiente natural, pessoal? Na visão de vocês. Ah, professora, ambiente natural é isso, ambiente natural é aquilo. Então, pensem vocês aí no cantinho que vocês estão assistindo essa aula agora e botem aí a cachola para funcionar e pensem, o que é um ambiente natural, né? E o que é que não existem em ambientes naturais? O que é que não deve existir em um ambiente natural? Então, são questões... Nossa, estou cansada. São questões que eu vou esclarecer um pouquinho para vocês. Vou tentar abrir um pouquinho esse campo do conhecimento para que possa ficar claro. O que é um ambiente natural? Né? Então, em um palavreado, em um linguajar, digamos assim, em um linguajar mais fácil, ambiente natural é tudo que envolve natureza. É tudo aquilo que o homem ainda não tocou, que o homem não modificou. Então, se vocês disserem, professora, uma cachoeira é um ambiente natural? Sim. Se o homem não tiver modificado ela ainda, ela é sim um ambiente natural. Professora, uma floresta é um ambiente natural? Com certeza, pessoal. É um ambiente natural porque faz parte da natureza. É um ambiente natural porque lá existem seres vivos. É um ambiente natural porque não foi modificado, certo? Então, o que é que não pode existir em paisagens ou ambientes naturais? Paisagem natural já está dizendo o nome, né? Natural, natureza. Então, se é natureza, não pode existir casas, não pode existir prédios, não podem ter rodovias, não pode ter um carro, não pode ter uma moto que passando por lá. Então, isso é um ambiente natural. É tudo aquilo que o homem ainda não tocou. E como é que o ser humano, como é que o homem, como é que nós acabamos, às vezes, modificando esse meio ambiente? Meio ambiente não, perdão. Como é que a gente acaba modificando o ambiente natural, pessoal? Quais são as atitudes que o homem toma sem pensar, que às vezes acaba prejudicando o ambiente natural? Então, tem N coisas, né? Vamos lá. Nessas N coisas, nós podemos citar o desmatamento, né? Desmata para reutilizar madeira, ou desmata para construir casas, prédios. Então, é uma forma, sim, de destruir um ambiente natural.
Queimadas é também uma forte maneira de destruir esse ambiente, né? De modificar esse ambiente. Então, existem muitas formas. Nós temos as queimadas, nós temos o desmatamento, nós temos... É porque eu não sei direito o nome, mas quando vão criar represas, sabe? Que cavam aqueles buracos bem fundos. Ali é uma forma também, né? De destruir um ambiente natural. Sem contar na caça de animais que não é legalizada, né? Existem animais que entram em extinção por conta do homem, porque o homem, ele, na vontade dele, né, no achar que ele pode fazer aquilo, ele acaba tirando a vida de alguns animais e isso acaba, sim, influenciando, né, na perca desse ambiente natural. É mais uma consequência que vai vir a longo prazo, certo? Daí, nós temos o ambiente natural, que é tudo isso que eu vinha explicando para vocês. E nós temos também os ambientes modificados. Que ambientes são esses, professora? Se o ambiente natural é a natureza, o ambiente modificado seria o quê? Então, o próprio nome, ele já diz em si, né? Modificado é aquilo que o homem tocou. É aquilo que o homem meteu a mãozona lá e acabou meio que desconstruindo aquilo que havia e construindo algo novo. Então, é uma paisagem, é uma floresta que foi desmatada para fazer uma casa. É uma floresta que sofreu queimadas e houve perca de animais. É uma floresta que vai ser desmatada para uso daquela madeira. Então, tudo isso é um ambiente modificado, né? O homem modificou para o seu uso, para a sua necessidade, né? Digamos assim. E quais são, né, os exemplos das cidades e construções de Volta. E quais são os exemplos desses ambientes modificados? Então, como exemplo, vocês bem já sabem, né? Nossa cidade aqui é um ambiente modificado, né? Porque antigamente aqui era só mata, era só plantação, então era um ambiente natural. E hoje não, é um ambiente modificado porque aqui residem pessoas, aqui existem construções de prédios, de casas, a todo momento o homem está trabalhando, está desmatando. Então, aqui é um ambiente modificado, porque o homem modificou para a sua necessidade. E para que essas modificações elas possam ser feitas, muitas vezes é preciso destruir o ambiente natural. É aquilo que a gente já sabe. Para o homem poder construir do gosto dele, ele vai destruir a natureza, porque a natureza, para ele, a natureza não é suficiente, né? Ele precisa de uma casa para morar, precisa de um mercado para fazer compras, precisa de um hospital para ser medicado. Então, tudo isso faz parte das necessidades do homem e tudo isso acabam acarretando, né, na extinção, na diminuição desse ambiente natural. Então, pessoal, esse vídeo é curtinho, tá? Acho que não vai ser nem 15 minutos. Só pra esclarecer pra vocês mesmo. Só pra dar uma lembradinha a vocês. Porque como a gente trabalhou semana passada, a gente tem que estar lembrando sempre, né? Eu vou encaminhar uma atividade no grupo do WhatsApp pra vocês, tá certo? Vou estar disponível das 7 às 10, às 10h40. Se bem que a hora que vocês me mandam mensagem eu respondo, né? Eu não tenho isso de horário, não. Às vezes eu dou uma demoradinha porque eu tô cuidando do bebê, eu tô estudando, mas no mais eu sempre respondo vocês. Então, essa aula é só para fixar mesmo o conteúdo. Eu vou estar passando uma atividade para vocês e avisar vocês que amanhã, sexta-feira, dia 11/6, nós não teremos aula porque vai ser feriado municipal, certo? E mais um aviso. Semana que vem eu vou estar falando as notas de vocês, de alguns de vocês, tá certo? Vou organizar para entregar as atividades, tudo bonitinho, para que vocês possam ter o retorno e para que não fique nada acumulado, tá certo? Então,
É isso, pessoal. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Se o vídeo não tiver ficado claro, vocês me mandam mensagem que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E é isso. Vamos seguindo, que dá certo, tá ok? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus.